Por que que para você as coisas parecem ser tão difícil? Parece que o diabo, ele só enxerga você na terra e que parece que tudo de alguma forma é muito mais batalhoso, muito mais difícil. Você já teve essa sensação na sua vida? Ou você já passou por isso alguma vez? E eu quero te dar esse vídeo como resposta, o porquê isso acontece e que de fato isso é real. Nem todo mundo vai passar por deserto, nem todo mundo vai experimentar da glória e da glória e da glória de Deus, nem todo mundo vai poder contar milagres. E se algo está difícil para você, celebre, agradeça que você foi escolhida para vencer. Você lembra a história de Jonas? De Jonas não, desculpa. A história de Jó. É porque eu acabei de orar agora há pouco no grupo. E aí eu tava falando sobre Jonas. Mas você lembra de Jó? Jó, ele era uma pessoa totalmente temente a Deus. O que é uma pessoa temente a Deus? Alguém que conhece o Deus que está servindo, conhece esse Abba, conhece esse Pai amoroso. E é alguém que provavelmente vive na presença de Deus. E mesmo assim, Deus permitiu o diabo, né, retirar algumas coisas tão importantes, tão essenciais na vida de Jó, para provar o coração de Jó. E mesmo em sofrimento, Jó não negligenciou a fé, não renunciou à fé e permaneceu. E talvez você não está observando no meio desse ambiente confuso, conturbado, no meio de tantos problemas que você vem vivendo, vem passando, o quanto Deus está tratando contigo, o quanto Ele está te ensinando. E o ensinamento de Deus, ele é muito diferente do nosso ensinamento. E às vezes a gente não consegue compreender o porquê é tão difícil. É tão difícil você permanecer no relacionamento, é tão difícil o seu chamado, parece que te custa tudo ou vai te custar tudo. E eu sempre digo isso, que se algo é difícil para você, se você não tem nenhuma legalidade, né, de pecado, tá com um monte de brecha na vida, um monte de legalidade, né? Porque às vezes a gente está com a vida totalmente afundada, né? Portais abertos para o diabo trabalhar na nossa vida, e aí a gente realmente tem uma vida mais difícil, porque é uma vida que não é produzida arrependimento, não foi produzido arrependimento. Mas quando não tem a ver com legalidade, mas tem a ver com o que parece ser tão difícil para você, isso tem a ver com a tua chamada. Porque fique atenta aos sinais que Deus está te dando nesse exato momento. Será que o Senhor quer que você se entregue mais? Será que o Senhor quer que você ore mais? Será que é a hora de você ficar em silêncio, parar de ficar compartilhando, né, os seus problemas no WhatsApp, mandando mensagem o tempo todo? Será que agora não está a hora de você ficar em off uns 60 dias, 90, sair das redes sociais para ouvir a voz de Deus? Né? Tem batalhas nossas travadas, eu compartilhei isso no outro vídeo aqui, que a gente só precisa silenciar para ouvir a voz de Deus. E calar a voz da alma, gente, é calar o que você sente, né? A fé é a certeza. A fé não é emocional, a fé não é emocionada, a fé não é o que você sente. Por isso que muita gente não consegue ter uma vida tão bem sentimental próspera, sabe por quê? E nem abençoada. Porque as pessoas ficam esperando sentir. E esse sentir te auto-sabota. Por que a palavra do Senhor vai dizer que o coração do homem é enganoso? Né? Porque a paixão, ela não provém de Deus. Que a paixão é passageira. Você não vê em nenhuma passagem na Bíblia onde Jesus ele fala sobre o Deus, ele fala sobre paixão, que você tem que ser uma pessoa apaixonada, que você tem que ser alguém em loucamente sentir as coisas. Ele fala sobre fé. A fé é a certeza. E você precisa ter certeza do que Deus te chamou para ser e fazer. Você tem que ter certeza do que você está vivendo, está debaixo de uma direção de Deus. E as coisas vão ser difíceis para você, sim, dependendo da sua história de vida, dependendo da unção que você carrega, dependendo do que Deus está te proporcionando. Talvez Deus não quer nem que você fique nesse país, quer que você vá para um outro país, né? E aí você tem que tirar seu passaporte. Gente, eu me lembro que quando eu fui tirar meu passaporte, eu ainda não fui para fora do país, mas eu vou na autoridade do nome de Jesus e eu recebo aqui a minha vitória, né? Mas eu tirei meu passaporte tem 2 anos atrás, gente, e eu fui 4 vezes em Macaé, eu tive que tirar em Macaé. Deu errado 3 vezes, um erro no passaporte, tive que retornar. Gente, eu me lembro que naquele período eu fiquei um tempão pagando aquelas viagens, a minha ida
paguei para poder, né, fazer o passaporte novamente. Foi uma burocracia. E eu me lembro que na última vez que eu tinha ido, eu já estava com meu coração triste. Eu falei, ai meu Deus, dentro de mim eu pensava, meu Deus, vai dar errado de novo, quer ver? Porque eu já tinha ido lá tantas vezes, foram várias viagens, ida e volta, horas e horas, né? Porque daqui para Macaé é muito chão. E eu me lembro que eu fiquei muito triste. E eu não entendia por que que o negócio estava tão difícil, estava tão complicado, né? E aí eu me lembro que no meio do caminho, quando eu estava com o passaporte na mão, que eu já tinha conseguido, né, fazer o passaporte, o Senhor ministrou meu espírito, soprou meu espírito, né? Gente, eu amo esse Deus. Ele falou comigo assim, sabe por que que as coisas são tão difíceis para você? Porque eu tenho uma chamada. Tudo que você coloca a mão não é à toa. Não é apenas um passaporte, é um propósito. E você tem que aprender a orar e consagrar. E, gente, é uma coisa que eu ensino para vocês aqui no vídeo. Não faça nada porque você quer fazer. Sempre apresente a Deus. Se você tem um desejo, um sonho, se você quer conquistar coisas, ou fazer qualquer negócio, comprar um carro, uma moto, qualquer coisa, consagre a Deus. Senhor, o Senhor deseja que eu compre esse carro nesse momento? Senhor, as minhas contas bancárias estão de acordo com aquilo que o Senhor quer para minha vida? E você vai perceber que você vai entender até o não de Deus. Você vai entender até se você de repente sofreu um acidente. Você vai entender se de repente você estiver de cama. Eu entendi que todas as coisas horríveis que acontecem comigo ou na minha vida sempre tem um propósito, né? E dependendo do meu chamado é para me desanimar. Você sabia que muitas vezes o que te acontece é para te desanimar? Para fazer você desistir? Sabe, para você ser provada onde é que tá? Onde que tá o teu coração? Será que o teu coração só tá naquilo ali? E se for tirado aquilo de você, será que você vai permanecer? Será que hoje o seu casamento, ele acabar, você consegue permanecer na presença de Deus? Ou você vai se daí, né, se envolvendo com qualquer pessoa? Será que se seu casamento não for restaurado, você vai continuar crendo que esse é o Deus da restauração do casamento? Né? Será que hoje, se você não vê nada, mas você vai continuar crendo? Então, recebam isso na sua vida através desse vídeo. Deus quer falar contigo. Então, quero deixar aqui para vocês esse vídeo. Nos abençoe, né? Siga aqui no nosso canal, se inscreva, ative as notificações. E aqui na descrição tá todos os meus trabalhos, e-book, livro, consultoria. E sigam as nossas redes sociais, né? Porque a nossa tem um projeto, tem a missão, tem um ministério. Tem tudo isso aqui, gente, que se tornou um só, tá? Espero vocês nos próximos vídeos. Deus abençoe.